Que Hare Nito Curi Jesus Christus. Eu quero saudar assim a todos aqueles que estão acompanhando o nosso canal pelo YouTube. E hoje nós vamos estar trazendo mais uma informação muito importante para cada pessoa que costuma vir aqui ao nosso canal no YouTube. E vamos estar falando um pouquinho sobre esse conflito lá na faixa de Gaza entre Israel e palestinos. Primeiro, não é novidade nenhuma o confronto entre esse povo. Esse confronto ele já vem existindo aí por muito tempo. E muito provavelmente esses confrontos eles só deixarão de existir quando um dos dois povos não deixar de existir. Não estou dizendo que é isso que eu quero ver acontecer, porque longe de mim desejar a extinção de qualquer dos povos, sejam os palestinos, sejam os israelitas. Nada disso. Temos que buscar uma maneira para que ambos possam viver em paz, né? Essa é a verdade. Mas essa busca pela paz não é algo que seja fácil de se encontrar, porque de acordo com aquilo que já percebemos, de acordo com aquilo que já estudamos, de acordo com aquilo que vimos, a revista Veja, ela publicou um artigo muito interessante sobre essa questão, que é a face do terror, sermão em TV do Hamas, que prega extermínio de judeu e diz: não vamos deixar um único vivo. Veja a imagem, a diferença moral entre os dois lados. Esse é o título da reportagem publicada no dia 30/7/2014 por Felipe Moura Brasil, é o nome do blogueiro. E ele começa assim: quem conhece o Estatuto do Hamas sabe que para eles não há solução para o problema palestino a não ser pela jihad, que é a Guerra Santa. Olha só o Estatuto como começa segundo esse repórter dessa revista que é poderosíssima aqui no Brasil, a revista Veja. Segundo ele encontra lá no Estatuto do Hamas dizendo que não há solução para o conflito ali entre os palestinos a não ser pela jihad, a Guerra Santa. E jihad é um termo muito bem conhecido pelos muçulmanos mundo fora. Aqueles que se identificam como muçulmanos pacíficos, né, eles dizem que jihad é desde você discutir, você está de um lado e ele está do outro, ele defende a posição dele, você defende a sua, isso já é jihad. Na verdade, esse é um termo de simplificação do que é jihad, mas a jihad na prática, onde ela aconteceu, ela tem 3 estágios. Né? O primeiro estágio foi aquele lá que aconteceu quando eles são minorias, a questão é o diálogo pacífico. Quando já são uma quantidade mais ou menos que igual, começam a partir daí as expulsões das áreas islâmicas, você é afastado, você é empurrado para fora de lá. E quando são maioria absoluta, acontece algumas coisas como o que você vê, por exemplo, o grupo Mossos, lá na Nigéria. Na Nigéria, eles já feriram mais de 10.000 pessoas, feriram brutalmente o grupo Mossos, que é um grupo islâmico, né, de resistência, de enfrentamento, um grupo jihadista também. Eles já feriram mais de 10.000, mataram centenas de cristãos e até agora o interessante é que os governos, as Nações Unidas, nunca viram nenhum problema nisso. Muito mais gente feridas e mortas do que na guerra que está havendo ali entre Israel e palestinos. Isso é uma coisa estranha e absurda de se ver. A começar por aqui, fica muito difícil a gente encontrar um caminho de paz entre esses dois povos, né? É uma coisa meio complicada. Mas uma coisa é importante dizer: ambos os grupos têm uma ideologia de enfrentamento por guerra para a realização dos seus propósitos. Se os judeus fossem hoje no mundo a mesma proporção que hoje é o Islã,
não há dúvida nenhuma de que haveria confrontos sangrentos contra cristãos e contra muçulmanos em diversas partes do mundo, porque junto com os bons, que são maiorias, também aparecem lá os chamados extremistas, que acaba de certo modo beneficiando os pacíficos, não é? Porque os extremistas fazem a guerra e os pacíficos doutrinam aqueles que vêm do horror das guerras, né? Mas a gente sabe que existiram muitos grupos radicais e ainda hoje existem em Israel, só que os grupos radicais em Israel, a diferença é que eles vivem dominados pela maioria pacífica. E no mundo islâmico, a minoria, entre aspas, jihadista, elas dominam a maioria, que fica praticamente infrutífera, né? Vamos dar um exemplo disso. No Iraque, as tropas americanas saíram de lá e então os jihadistas tomaram as armas das autoridades constituídas devidamente e tudo, e agora lá mais de 35 mil pessoas foram enviadas para as montanhas, para os locais inóspitos daquela terra, para morrer de fome e sede. E aí fica a pergunta, aonde está a ONU? Mas observa, a minoria extremista domina a maioria pacífica e a maioria pacífica não toma nenhuma atitude. Eu acredito que lá na Palestina, a maioria seja de muçulmanos pacíficos, pessoas que querem viver em paz, de bem, sem confrontos e sem guerras. Mas a questão é que a minoria, ela define a maioria. E você pode assistir aí pela internet, existe um vídeo que eu achei muito bacana. Por que eu não critico Israel? É o tema de um vídeo que tem aí no YouTube, bem interessante, para ser analisados. E aqui no Brasil, tem vários debates entre palestinos e israelitas, cada um apontando o seu lado, vale a pena você conferir. Então, a partir daí, nós não podemos ignorar a motivação inicial dessa discussão. Nós não podemos ignorar. Em muitos dos protestos que aconteceram durante todo esse mês que se passou, antes da morte, o último computo que eu vi de mortes foi 1.900 pessoas mortas lá na Palestina contra, me parece que 65 do lado de Israel. Nessas ondas de protestos que houve por várias partes do mundo, houve nos cânticos de protesto um grito muito conhecido pelos muçulmanos. E o grito diz: Kibra, Kibra, Yahut Jais Muhammad Sayud. Quer dizer, eu não sei ler, claro, eu não sei ler árabe, né? Eu não sei, não tem uma pronúnciazinha bem bacaninha. Mas essa frase, ela significa Kibra, Kibra, que é o nome do local onde Mohammed e seu exército estava guerreando. Ele diz: ó judeus, o exército de Maomé vai voltar, ou o exército de Mohammed vai voltar. Então preste bem atenção que essa guerra santa, de fato, não tem como ela chegar a um fim, a não ser, como falei, quando um dos dois povos deixar de existir. E eu não diria bem os povos, mas se o partido jihadista deixar de existir, porque o pessoal está chamando assim, não, tem um partido da Jihad, tem um partido do Hamas e tem um partido do Fatah. Na verdade, todos são jihadistas, né? Todos são jihadistas e eles tentam converter as pessoas na base da violência, na base da guerra armada, na base do derramamento de sangue, né? E esses grupos, eles têm os seus propósitos. O propósito do Hamas ficou bem claro. Há um artigo também publicado, não só na Veja, mas vários outros jornais, o G1, por exemplo, deixa eu olhar aqui se foi no G1 que eu olhei. Não foi no G1, foi um outro site aqui que nós temos. Foi um outro...
Tá aqui. É no código, no estatuto do Hamas, que foi traduzido literalmente aqui pelo bethshalom.com.br, bethshalom.com.br. Nele é colocado aqui uma das frases que compõe o código o estatuto do Hamas, que diz assim, ó: Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer todos aqueles que existiam anteriormente a ele. Segundo a palavra do mártir Imam Hassan al-Banna, com a graça de Alá. É o que está aqui no estatuto traduzido literalmente. Então você percebe que o propósito do Hamas é a extinção de Israel. Qualquer proposta que a ONU lançar para o Hamas que não contemplar a morte de Israel, pode estar certo que não será satisfatório para o Hamas. Hoje, nós temos que considerar uma coisa nesse confronto aí, que eu acredito ser muito interessante e de suma importância, para entender a coisa melhor. É que Israel, com a potência bélica que tem, se desejasse de fato matar, eliminar e destruir a Palestina, como eu vejo em alguns jornais ventilando essa possibilidade, ele já teria feito. Israel tem armamento de sobras e tem condições de sobra para lutar contra o Hamas. Não só o Hamas, mas contra todos aqueles países que estão ali à sua volta, ele tem condições de lutar contra todos eles. Uma coisa que nós precisamos abrir os olhos e que a ONU em especial, que é quem deve tomar as decisões sobre esse caso, precisa observar e observar com muito cuidado, é que nessas ondas de protesto, a morte de Israel, ou a vingança da morte de Mohammed, que foi morto por envenenamento, depois a gente pode até fazer um vídeo melhor sobre isso. Enquanto essa vingança não acontecer, o povo não vai se aquietar, porque os seus cantos dizem isso. O Alcorão basicamente convida a uma guerra contra todos aqueles que não creem em Alá, inclusive o Estatuto do Hamas contempla vários versos do Alcorão. Por exemplo, um deles aqui, que é o Alcorão 3, 110 a 112, diz assim, ó: sois a melhor nação surgida da face da terra, fazei o bem e proibis o mal, e credes em Alá. Se somente os povos do livro, que são os judeus e os cristãos, tivessem crido, teria sido melhor para eles. Olha só, o problema é porque não creem em Alá. Alguns deles creem, mas a maioria deles é iníqua. Nunca serão capazes de nos causar sério mal. Serão apenas uns incômodos. Se vocês atacarem, acabarão virando as costas e fugirão, e não serão socorridos. Humilhação é a sina deles, onde passam e se encontra, exceto se forem salvos por meio de um compassivo com Alá ou por um compassivo com os homens, recaiu sobre eles a ira de Alá, e a sina deles é a desgraça, porque recusam as indicações de Alá e erradamente mataram os profetas por serem desobedientes e transgressores. Então você percebe que está cheio de versos no Corão, tem muitos, tem aqueles que convidam a combater os que não creem em Alá até o dia do juízo e tal, e até que submetido, humilhado, paguem o jizia e coisas desse tipo. Essas frases são perigosas, elas são perigosas, e elas estão lá no Estatuto do Hamas, que também, claro, contém vários outros versos do Corão, não é? E essa coisa, ela é muito forte e não pode ser ignorada. Outra coisa importante é uma solução que está sendo proposta aí. Qual é a solução? Dizem: incorporem a Palestina no Estado de Israel e dê para a Palestina, ou para o Hamas e todos os outros filhos da Palestina, o mesmo direito de um cidadão de Israel.
É uma questão séria. Você convidaria para dentro da sua casa alguém que respira a sua morte? Você colocaria dentro da sua casa pessoas que fazem de tudo para ver o seu fim? Considerando o povo de Israel, que são hoje, parece-me que 6 milhões de judeus no mundo. Você coloca 1.700.000 pessoas, ou 1.800.000 pessoas, lá dentro do país de Israel, que tem essa aspiração, dê para ele igual direito de ir e vir. O que pode acontecer, hein? Eles vão viver pacificamente, vão viver bem? Porque dizer assim, não, Israel não consegue conviver pacificamente com o Islã é uma mentira. Porque dentro de Israel, lá tem a ala islâmica e tem a ala judaica. E eles convivem relativamente em paz. Os únicos países do mundo onde judeu, cristão e muçulmanos vivem pacificamente são os países onde o Islã não tem o Alcorão como a lei. Porque a ideia é colocar o Corão como a lei, e a partir do momento que o Corão vira lei, qualquer um outro credo, qualquer uma outra experiência religiosa é infiel e vão ter que ser seriamente sufocados e humilhados, pagarem o jizia. E como já vimos pela prática, uma coisa que me preocupa muito nesse combate Israel-Palestino é o fato de que os palestinos, eles infelizmente são controlados pelo Hamas. E outra coisa, nos debates que nós temos assistido na TV brasileira, pelo menos os que eu já vi debatendo sobre o assunto, palestinos que debatem sobre o assunto, eles são a favor do Hamas. Eles não questionam o estatuto do Hamas, que pede a eliminação de Israel. Alguns deles chegam a dizer que isso é mentira. Veja que nas propostas do Hamas nunca haverá uma palavra de paz. Sempre haverá a palavra trégua, pausa da guerra, mas nunca haverá a palavra paz. Porque como o seu estatuto existe, e lá está muito bem claro, que o único caminho para a paz é a jihad, é a guerra santa, ou até que o Islã dê um fim em Israel. Gente, veja que não é fácil se propor uma solução para o que está acontecendo ali no Oriente Médio. Veja que não é fácil chegar a uma solução ali. Mas uma coisa é certa: enquanto grupos radicais existirem no mundo, o tema de guerra, pode ter certeza, ele vai sempre continuar sendo discutido e debatido. Eu quero deixar nessa primeira parte do vídeo essas palavras aqui. Nós vamos voltar na segunda parte, meditando sobre outras coisas igualmente sérias, tá? Nós vamos estar falando sobre isso. Muito obrigado a você que nos assistiu e continue deixando também as suas colaborações aí no nosso canal. Deus abençoe e guarde você e a sua família, em nome de Jesus.